Para mulheres da minha geração, o direito ao voto vem de berço, nasceu com a gente. Mas se a gente olhar para trás só um pouquinho, vai ver que essa vitória é recente. No Brasil, por exemplo, as mulheres esperaram até 1934 por esse direito e só conseguiram ir às urnas depois de muita luta. Nos Estados Unidos, a 19ª emenda que garantiu esse direito foi ratificada no dia 18 de agosto de 1920. Fez 100 anos essa semana. E a gente comemora a data com duas reportagens especiais da Paola Diorti. Hoje ela mostra pra gente uma versão breve da longa história de batalha pelo voto feminino. Entre 1848, quando o movimento começou, e 1920, quando passou a valer a 19ª emenda à Constituição Americana, mulheres foram presas e torturadas brigando pelo direito de votar. A discussão era polêmica. Até o New York Times publicou editoriais em oposição. Antes da emenda, que valeria para o país todo, alguns estados da costa oeste aprovaram o direito ao voto, mas outros, principalmente no sul do país, continuavam contra. Segundo a diretora da Comissão do Centenário do Sufrágio das Mulheres, 72 foram presas no movimento sufragista, um dos mais longos da história dos Estados Unidos. Algumas das primeiras militantes já não estavam vivas quando a emenda foi aprovada. That was a brand new idea. Em 1917, 33 ativistas foram detidas por protestar em frente à Casa Branca. Na prisão, foram espancadas, sofreram tortura. O dia 14 de novembro passou a ser chamado Noite do Terror. Os relatos de maus tratos foram parar na imprensa e contribuíram para convencer o presidente Woodrow Wilson a apoiar a emenda que dava o direito ao voto. E havia sido proposta pela primeira vez em 1878, 40 anos antes. Um dos argumentos que convenceram o presidente foi a participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial. O movimento pela igualdade de direitos foi avançando aos poucos. Paula Tavares é advogada especialista em gênero do Banco Mundial. Apesar de reconhecer as vitórias ao longo desse século, ela lembra que ainda há muito a avançar. Quando se fala, por exemplo, no direito da representação e a representação política das mulheres, embora as mulheres sejam 50% da população, elas são mais ou menos 24% na Câmara dos Representantes e mais ou menos 25% do Senado. E ainda hoje, por exemplo, não existe uma cláusula na Constituição, ainda um movimento que continua para se conseguir incluir na Constituição uma cláusula que garanta a igualdade com base no gênero. Na semana que vem a gente mostra as mulheres candidatas e o abismo em relação aos homens ainda é grande, mas está ficando mais estreito ao longo dos anos. E nesses meses de pandemia, muitos brasileiros estão trabalhando duro para ajudar quem precisa. E a gente tem mostrado algumas dessas iniciativas aqui no Globo Notícias Américas. Hoje vamos até Orlando. A iFeel Foundation, criada pela atriz brasileira Fernanda Pontes, tem coletado alimentos e material escolar para quem mais precisa. Dezenas de voluntários se juntaram à iniciativa. Uma das coisas que mais me impressionou na iFeel é a força do voluntariado, né? As pessoas que querem vir para ajudar. Está sendo uma honra, um prazer para mim fazer parte dessa fundação. As distribuições são feitas seguindo as regras de distanciamento social. Os motoristas vêm de carro e os voluntários põem as caixas com mantimentos no porta-malas. Se eu cheguei até aqui foi graças às pessoas que me deram as mãos e a gente pode caminhar juntos. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi publicado 60 anos atrás. Tornou-se um sucesso imediato, vendeu milhares de cópias, mas ao longo dessas décadas teve muitos altos e baixos. Só agora passa a ocupar o lugar que sempre lhe foi de direito, o de clássico da literatura brasileira. Eu conversei com o escritor Tom Farias, autor de uma biografia da genial Carolina Maria de Jesus. Tom Farias é jornalista e escritor e há décadas se dedica à pesquisa de personalidades negras brasileiras. Escreveu a biografia de Cruz e Souza, José do Patrocínio e a mais recente, de Carolina Maria de Jesus, o levou a ser finalista do Prêmio Jabuti de 2019. Carolina, uma biografia, mostra a vida da escritora desde o nascimento no interior de Minas Gerais até a morte aos 62 anos.
passa, é claro, pelo estrelato, quando o livro de memórias que ela escreveu da vida na favela de Canindé, em São Paulo, virou best-seller. Tom, que alegria ter você aqui, ainda mais numa data dessa, 60 anos do Quarto de Despejo. E eu queria começar te pedindo para fazer, você que é um biógrafo com tanta profundidade na sua pesquisa, que você fizesse uma breve biografia para a gente do Quarto de Despejo, que é um livro que foi muito aclamado quando foi lançado, mas que eu, por exemplo, só fui descobrir quando estava estudando, fazendo meu doutorado nos Estados Unidos. Não descobri, não fui apresentada a ele no Brasil. O que houve com esse livro e com a história da Carolina Maria de Jesus? Bom, o que aconteceu com a Carolina no Brasil? Aconteceu com a Carolina no Brasil o que acontece com toda a expressão afro-brasileira, digamos assim, como escritora, como intelectual, como, enfim, artista, de modo geral, que é apagado, esquecido ou embranquecido pelo sistema. Então, a Carolina teve um momento dela, que foi em 1960, quando ela publicou o livro, foi o auge da carreira da Carolina. O livro foi um estrondoso sucesso, e o advento da ditadura fez com que a Carolina caísse no ostracismo. Ou seja, ela ficou esquecida de 64 até mais ou menos o final de 76, quando o livro dela foi republicado, mas ela morreu logo em seguida, em 77. Como é que você vê esse trabalho em termos de originalidade e como é que ele se coloca em relação aos outros cânones, às outras obras clássicas da literatura brasileira? Mesmo morando em um lugar tão inóspito como a favela, né, na lama, com as dificuldades, com a falta de água, com a falta de luz, com a falta de esgoto, com a violência inerente da favela, a Carolina conseguiu construir uma linguagem que comunica com o mundo. O editor dela diz para ela: Carolina, você não está lançando um livro, porque foram 1.500 pessoas no lançamento da Carolina, você não está lançando um livro, você está fazendo a revolução. E a ideia da Carolina, quer dizer, como escritora, tem muito a ver hoje com essa ideia revolucionária que tem abarcado o mundo inteiro, que é contra o ódio racial. Eu acho que a Carolina, de alguma maneira, simboliza, como simbolizou muito na época que ela viveu, esta forma de indignação social. E a Carolina foi vista por muitas formas. A Carolina foi vista como uma mãe negra, quer dizer, como uma voz muito poderosa que conseguia transmitir uma mensagem tanto para a sociedade pobre, mas sobretudo para a população negra, né? A obra de Carolina Maria de Jesus precisa ser mesmo sempre lembrada, lida, reverenciada. E foram muitos trabalhos inspirados nela, entre eles uma peça estrelada pela atriz Cida Moreno. Ela e a poeta, atriz, cantora gigante das artes brasileiras Elisa Lucinda gravaram depoimentos especialmente para a gente comemorar o aniversário de Quarto de Despejo. Bom, falar da oportunidade de representar Carolina, de trazer Carolina para a cena, é falar da emoção, da responsabilidade, de estar dando vida e voz a essa que foi uma das maiores potências negras literárias do século XX. Carolina conseguiu, através dos seus múltiplos talentos e também das suas múltiplas misérias, transformar a fome em lirismo, em poesia, para falar da exclusão, da marginalidade, da invisibilidade do povo negro. Ela é uma sobrevivente, uma revolucionária. Ela mudou o rumo das improbabilidades. Eu briguei por ela na Academia Carioca de Letras, quando ela estava sendo homenageada, e ao mesmo tempo o homenageador destratava a obra dela, dizia que não era literatura, bradava com a mão, trazendo na mão um exemplar original do Quarto de Despejo, onde ela tem a ideia genial, sociologicamente perfeita e muito bem traduzida
pelo seu olhar, de dizer que a favela é o quarto de trastes, é o lugar que ninguém vai, é a pior parte da casa, cidade. É o lugar onde está o que não tem valor. E lá é onde está o povo brasileiro. Os olhos tristes da fita, rodando no gravador, a moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu estou fazendo? Cai em cima desse andor. Nossa, é de arrepiar. Eu poderia ficar aqui horas falando de Carolina Maria de Jesus e acho que seria pouco. Por isso vale a pena a gente se debruçar sempre na obra dela. O Globo Notícias Américas de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede com mais música em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Agora na voz de Cida Moreno, com idealização e percussão de Di Lutgardes, violão Marcelo Santos, preparação vocal Jorge Maia. Tenham todos uma ótima semana e fim de semana que vem a gente se encontra novamente. Até lá!